Boa tarde a todos aí no Brasil. Essa é a segunda live do Einstein Connection do ano de 2023. O Einstein Connection é uma proposta do programa de pós-graduação do Einstein, estrito sensu, de internacionalização do seu programa. O meu nome é Alexandre Marra, sou docente permanente do programa de pós-graduação, estrito sensu em Ciências da Saúde do Einstein, vinculado à Universidade de Iowa. É importante que as pessoas participem do Einstein Connection, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, respondendo a pesquisa de satisfação que será disponibilizada por link no chat. Vou passar a palavra ao Dr. Felipe Maia, de Toledo Pisa, que terá 30 a 35 minutos para falar. O Dr. Felipe Pisa é meu amigo, ele é doutor em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Educação Médica pela Harvard University, e diretor do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, do Hospital Israelita Albert Einstein. Felipe, por favor, a palavra é sua. Alexandre Marra, tudo bem? Que prazer estar aqui contigo. Eu acho que o melhor título aí é ser amigo do Marra. Esse é o privilégio aqui. Tive a oportunidade de conhecer o Dr. Marra. Eu ainda era residente de infectologia no Emílio Ribas e fui acompanhar ele num plantão. Não sei se você se lembra disso, tinha um paciente com encefalite rábica e até então, né, a gente não tinha casos de sobrevida, e era um caso que estava sendo muito discutido, né, porque o Einstein estava conseguindo, de alguma forma, dar o suporte, de fazer a reversão daquele caso. E naquele momento eu percebi tanto que o Dr. Marra tinha um diferencial, como a instituição, né, o nosso Hospital Israelita Albert Einstein é um hospital muito diferenciado. E eu percebi que essa diferenciação é quando a gente consegue juntar esse tripé, né, da assistência, do ensino e da pesquisa. E eu fui cada vez me aproximando mais do Einstein e o Dr. Marra teve eu tive o privilégio, né, de ter o Marra como um mentor ali de forma direta e indireta. E uma das primeiras coisas que eu fiz antes de ser contratado no Einstein foi me aproximar do grupo de infectologia e a gente publicou um trabalho que foi muito bacana, que era um trabalho de prevalência de algumas infecções multiresistentes dentro do hospital israelita Albert Einstein, especificamente na UTI. E eu percebi que o Marra e a instituição conseguiam executar uma série de coisas que eu só via em livros, que eu não via isso acontecendo de uma forma prática, né? E aí, mais uma vez, tive a oportunidade, né, convidado pelo Dr. Marra, aí, de participar do processo seletivo para a unidade de terapia intensiva do Einstein. Foi a pessoa que me estimulou, né, até antes mesmo de eu acreditar em mim mesmo, né, mas você falou, não, vai lá, presta o processo seletivo. E foi muito bacana, tive a felicidade de passar, né, na UTI do Einstein, em meados de 2011 para 2012. E quando eu entrei no Einstein, eu percebi aquilo que eu já via de uma forma, né, não tão direta, né, porque eu ainda estava vinculado a outras instituições, eu comecei a perceber de forma cada vez mais profissional o que era esse nosso hospital, esse diferencial. E aí o primeiro trabalho acho que me estimulou a seguir adiante, né, nessa parte de pesquisa, e eu fiz então meu doutorado pela Universidade de São Paulo, mas mais uma vez agradeço aí ao Dr. Marra a orientação, a co-orientação, que não era formal, né, mas informalmente me ajudou muito também no trabalho. Publicamos juntos, né, o trabalho sobre as alterações de coagulação nos pacientes com dengue grave, e foi muito bacana. E durante esse processo de fazer o doutorado e trabalhando no Einstein, eu fui tendo cada vez mais contato com essa experiência internacional.
primeiro com o próprio Dr. Marra, mas também com vários outros médicos da nossa instituição que foram para fora, que foram tanto para os Estados Unidos quanto para outros locais. E um grande mentor também para mim foi o Dr. Oscar Pavão, que sempre que me encontrava, falava assim: olha, Pisa, acho que seria bacana, né? Você está terminando aí o doutorado, ir para fora. E eu ficava pensando, pô, mas ir para fora? A gente já fez tanta coisa aqui no Brasil, né? Tem que trabalhar tanto, né? Eu sou casado e tenho 2 filhos, então, obviamente, tem toda a questão logística, né, de ir para fora. E todas as pessoas que o Dr. Pavão me apresentava, né, colegas, como o Dr. Marcelino, o Dr. Júlio, Dr. Bento, vários colegas aí da instituição, eles sempre falavam a mesma coisa, né? Olha, eu faria tudo de novo se eu pudesse ir, mesmo com algumas dificuldades, limitações, né? Porque você para por um período ali na parte assistencial, né? Para gente que é médico, então diminui um pouco a receita por um lado, mas os ganhos são gigantescos por outro lado. E então eu resolvi, né, durante o processo aí, finalizando o doutorado na USP, em São Paulo, a fazer algo fora. E aí foi meu primeiro questionamento, né? Será que eu faria algo ainda dentro da minha área em infectologia e terapia intensiva, que eu gosto muito, ou se eu faria algo numa outra área? E nada como você ter a curiosidade de pesquisar outros campos. Isso foi muito legal quando eu fui de férias, viajei por alguns lugares nos Estados Unidos, entre eles Boston, Nova York, e fui no campus, né, em alguns campos de algumas instituições. E no campus da Harvard, me chamou muito a atenção um panfleto, onde tinha o seguinte anúncio, né? Pós-doutorado em educação médica para pessoas que gostem da parte de ensino, da parte de pesquisa, da parte de gestão, de tecnologia, porque eles enxergam o ensino em saúde com todas essas vertentes. E eu fiquei curioso, assim, queria entender um pouco mais sobre esse panfleto. Aproveitei que eu estava lá, mandei um e-mail e o diretor responsável do programa falou: ó, tô por aqui. Deu sorte, né? Porque normalmente, né, precisa tudo ter appointment, né, Marra? Ter schedule e tal. Então, marquei um appointment com ele no dia seguinte e senti muito match, assim, né? Muita possibilidade de fazer algo diferenciado. Porque durante o doutorado eu aprendi, obviamente, muito sobre a linha que eu estava pesquisando, e os créditos, eles não traziam muito a parte de ensino, assim, as técnicas de ensino, questões relacionadas a essa parte que eu comentei com vocês aí de gestão relacionada ao ensino, tecnologias. Então, eu falei, eu acho que é algo que vai me complementar o que eu acabei de fazer, né? E então fez muito sentido para mim. E acho que o grande diferencial do Einstein, voltando, são as pessoas, né? A gente tem muita tecnologia, tem uma série de selos, uma série de diferenciais dentro da nossa instituição, mas temos essas pessoas que eu comentei com vocês. Então, comentei com o Dr. Pavão, falou: olha, tenho interesse, achei um curso bem interessante, bem bacana, e no momento onde o ensino também estava crescendo aí de forma robusta dentro da nossa instituição. E aí o programa internacional, que inclusive o Dr. Pavão foi uma das pessoas que começou e estimula muito as pessoas a irem, eles têm um processo seletivo interno, né, de ver programas, né, e pessoas que façam sentido para a instituição, e uma bolsa. Eu falei, pô, agora está encaixando aí de forma perfeita. E a minha esposa, que é neurologista também do hospital, viu um programa lá em Boston de neurologia, ela é neurologista, né, em hospital, um dos hospitais da Harvard de reabilitação, também viu um programa, um fellowship nesse sentido.
E fizemos, né, dentro dessa proposta com o Dr. Pavão e com a mesa diretora, de irmos para fora. E foi muito legal, porque além da gente receber o estímulo de ir, né, um reconhecimento da instituição, recebemos uma bolsa, né, para poder cursar esses 2 anos, e uma coisa muito legal da instituição do Einstein de poder retornar para o hospital. Eu acho que era um grande ponto do Dr. Pavão, que fala, pô, né, muita gente ia para fora, inclusive o próprio Dr. Pavão, e aí depois no retorno não conseguia voltar para a nossa instituição. E isso foi muito legal, nos ajudou, nos deu uma segurança adicional no processo, e isso foi muito bacana, foi muito interessante. Então começou a nossa experiência, nós fomos em 2016 e voltamos em 2018. E esse processo, ele é um processo de muita mudança, né? A primeira mudança do ponto de vista pessoal e depois de mudança do ponto de vista profissional. É que acaba acontecendo junto, mas você vai percebendo, né, tudo isso, né, desde o início. E algumas coisas me marcaram, né? Tem 1 hora aqui só, então eu tenho que ser objetivo aqui no tempo, né, Mar? Então, o primeiro ponto, assim, então, foi da questão interna da nossa instituição. O segundo ponto, da instituição que a gente está indo, né? Então, eu já conhecia, assim, um pouco da Harvard, do nome, do próprio New England, né, que fica dentro da biblioteca da Faculdade de Medicina, mas, da mesma forma que o Einstein, são as pessoas que estão lá que fazem a diferença. E me chamou muita atenção quando eu fiz o processo seletivo e deu certo de fazer esse pós-doutorado lá. A última fase, na época não tinha Zoom ainda, era, como é que chamava? Skype. Foi o Skype com o reitor da Faculdade de Medicina. E eu me lembro que foi um momento muito tenso, assim, né? Pô, você fazer uma entrevista com o reitor, mesmo que seja à distância, né? E eu lembro que eu queria fazer a entrevista lá na nossa UTI, Marra, de privativo verde e tal, que eu estava de plantão. E aí é bom que as esposas salvam a gente, né? Ela falou, você tá louco? Como é que você vai fazer a entrevista aí? É, faz em casa, troca o seu plantão, faz em casa e eu vou preparar todo o ambiente aqui. E foi muito legal que, como a gente tinha ido para Boston, nós compramos aquele quadro, que talvez alguns de vocês conheçam, que é aquele quadro que foi feito em Boston a primeira cirurgia com anestesia. Foi num anfiteatro famoso lá, que fica no MGH, né, no Massachusetts General Hospital. E aí nós compramos esse quadro, é um quadro que vincula muito, né, a Harvard, ao MGH, e a gente deixa na nossa sala. E aí quando o reitor ligou, foi a primeira coisa que ele bateu o olho, falou, tô vendo aí o quadro, né, e tal, então quer dizer que você conhece aqui a nossa instituição. Falei que conhecia, que eu tinha ido lá. Mas me marcou ele fez 2 perguntas, né, cara, bem objetivo. A primeira pergunta que ele fez foi: quais são as chances de você abandonar o nosso programa? E eu achei curioso, né? Você fala, pô, mas como é abandonar o programa, né? Fiquei pensando, eu vou entrar na Harvard, eu vou abandonar. E aí eu falei zero, né? 0%, né? Não tem essa postura de abandonar nada na minha vida. Pelo contrário, né? Se eu pego algo para fazer, eu gosto de não ter só a iniciativa, mas a acabativa, né? De ir, seguir em frente, seguir adiante. E foi muito bacana, mas mostrando assim para ele, ó, vamos dar uma oportunidade, né? E acho que isso tem muito a ver com o Einstein, né? Também, nós estamos dando uma oportunidade. Queremos saber se vocês vão aproveitar essa oportunidade. E acho que tem muito a ver com a vida. A vida nos dá oportunidade o dia inteiro, o tempo todo. Algumas pessoas aproveitam, outras não, e outras transferem. Ah, não, mas isso aqui não tá bom, isso o problema são os outros. Então me marcou muito essa primeira pergunta. E a segunda pergunta, que foi mais intensa ainda, foi como que eu me via dali a 40 anos. E no inglês, né, o for e o 40, às vezes pode confundir, e aí eu queria ter certeza, né? Falei, "Pô, será que é 4 anos ou 40 anos?" Ele falou, 40, 40.
E eu falei, pô, 40 anos, não sei nem se eu vou estar vivo, né? Mas, mais uma vez, você vê a cabeça da pessoa, do reitor, né? Então, eu fiz as contas rápidas, assim, foi, puta, eu tô quase com 80 anos, né? Mas acho que vem muito disso, assim, qual o propósito da pergunta, né? Eu fiquei imaginando, o que que a gente quer deixar, né? Qual que é o nosso legado na vida, como pessoa, como profissional? Isso foi muito forte assim para mim, né? E eu pensei muito nisso, né? Com 70 e poucos anos, né? Com que eu vou estar, eu gostaria de ter devolvido muito das oportunidades que eu recebi, né? Na parte assistencial, na parte do ensino, na parte da gestão, porque acho que a gente que recebe, né? Que vai atrás, a gente também tem um compromisso de dar, de seguir essa sequência, essa cascata. E foi muito bacana que eu fui falando e foi passando um retrospecto da minha vida, né, até aquele momento da entrevista, né? E aí ele se deu por satisfeito, levantou, falou: ah, para mim tá ótimo. Eu falei, pô, será que foi bom, foi ruim, né? Eu lembro que eu desliguei assim, parecia que eu tinha entrado numa piscina, de tão molhado que eu tava, assim, sabe? Aquela tensão. E felizmente, graças a Deus, aí deu tudo certo. E eu tive a oportunidade de conviver com esse reitor e com várias pessoas desse mesmo nível, né? Então, acho que o que impacta essa ida para fora? É o, são as pessoas, é um ambiente que eles chamam muito lá de learning environment, né? É um ambiente de aprendizado. Eu me lembro muito que nas aulas, nas discussões que a gente tinha, que era feita uma pergunta, né, que eles chamam assim de open-ended question, assim, não é certo ou errado, mas que fazia você refletir. Então você ia para a cafeteria, ia tomar um café, almoçar com alguém, e você ficava sempre pensando nisso. E como as universidades nos Estados Unidos têm muita gente boa do mundo inteiro, é, fomenta esse tipo de conversa, esse tipo de discussão, de parceria. Então, esse tipo de ambiente, né, esse tipo de pessoas influencia muito a gente positivamente. E aí algumas coisas vão marcando, né? E eu acho que a gente, como brasileiro, e com as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, quando a gente vai para um lugar, o Marra pode até falar melhor, onde o sistema funciona de uma forma mais adequada, você tem uma capacidade de produção tão grande que você fala, nossa senhora, eu vou dar um exemplo para vocês, né, que não é nada fechado assim, né, mas, por exemplo, na USP, para eu conseguir aprovar meu trabalho no comitê de ética, que era um trabalho, tinha uma coleta de sangue, né, mas não tinha uma intervenção, não era um trabalho tão difícil, assim, do ponto de vista ético, do ponto de vista operacional. Foi praticamente um ano, né? Por quê? Porque o comitê ele se reúne uma vez por mês, aí quando tem férias, quando tem algum feriado de alguém, o comitê já não se reúne, e assim sucessivamente, né? Quando vem um questionamento, você responde o questionamento, demora mais um tempo. Então, assim, foi praticamente um ano para conseguir aprovar. E quando eu submeti meu trabalho, né, de tese lá nos Estados Unidos, eu submeti no período da manhã, que eles chamam de IRB, que seria equivalente ao Comitê de Ética. No período da tarde, eu recebi a aprovação no e-mail. E aí eu achei que tinha algo errado, né? Falei, não, não é possível, tem alguma coisa errada. Né? E liguei lá. E a hora que eu liguei para falar com o representante do comitê, você não falou que vai fazer isso? Que é esse tipo, que é um questionário, que é uma intervenção, assim, assim, assim? Eu falei, é. Eu falei, não, então tá certo, então tá liberado. Aí ele achou tão estranho, a pessoa achou tão estranho que eu estava ligando, que ele já começou a questionar, ou não é isso que você quer fazer, ou é alguma outra coisa. Eu falei, não, é isso, deixa eu só te explicar uma coisa, que eu vim do Brasil, e tem muita barreira, tem muita resistência. Eu falei, não, vai em frente e toca o barco. E aí isso é muito bom, né, Marra, para a gente que quer fazer pesquisa séria e tal, né, obviamente, né, tem toda a parte ética que a gente não vai desrespeitar em nenhum momento, mas é um sistema que favorece demais a produção. Então, a biblioteca da Harvard, a Faculdade de Medicina da Harvard, ela fica aberta 24 horas.
Você tem um estatístico dentro da faculdade da Harvard que fica lá, né? Você tem alguma dúvida, algum questionamento, vai fazer o trabalho para você, mas vai te ajudar. Tem um sistema que favorece. E eu me lembro a primeira vez que eu pude ficar lá até de madrugada, eu liguei para minha esposa e falei, eu preciso ficar aqui. E ela falou assim, mas por quê? O que está acontecendo? Eu falei, preciso vivenciar isso, né? É um ambiente tão gostoso assim, que você fala, não é possível, eu preciso aproveitar esse momento. E acho que, mais uma vez, a gente que vem do Brasil, e eu via muitos estrangeiros lá, aproveitando, dando até mais valor do que os próprios americanos. E isso vai voltando de forma natural, né, pessoal? Tudo que a gente faz de investimento, né, na nossa carreira, no nosso tempo, naturalmente retorna de forma positiva. E em um dos determinados momentos, recebi um convite de dois convites que foram interessantes, né? Um convite foi para participar de uma banca de processos seletivos para professores da Harvard. E eu estava começando o meu segundo ano. E eu achei que aquele convite estava errado, né? Que não era para mim. Eu me coloquei no meu papel, né? Falei assim, pô, sou um estudante aqui do pós-doutorado e sou brasileiro, né? Você já tem um estigma, assim, né? Falou, "Não, deve ser um convite errado. Como é que eu vou participar da banca de professores da Faculdade de Medicina da Harvard?" Respondi o e-mail para a secretária do reitor, dizendo, ó, deve ter tido algum engano, mas agradeço e tal. Deu meia hora, o próprio reitor respondeu, porque ele estava copiado, né? Falou assim: exatamente por isso, por você ser aluno, que eu gostaria que você estivesse no comitê para selecionar professores. E aquele negócio para mim, foi meu, cara, faz todo sentido, né? Mas como que, né, a gente, no auge, né, da arrogância de profissional de saúde e tal, como é que você, né, vai convidar um aluno para participar do processo seletivo? E aí eu percebi que é uma dinâmica lá da Harvard, né? A UTI do Beth Israel, que é um hospital afiliado da Harvard, tem pacientes, né, famílias do conselho consultivo que participam no processo seletivo de médicos e profissionais de saúde. Olha que coisa interessante, que coisa rica, né? Porque você está contratando médico para cuidar dos pacientes, né? E a gente nunca imagina isso. Então, não é à toa, né, que essas universidades, que esses locais te enriquecem muito. Ele sempre te estimula a pensar com esse outro viés. E para mim foi uma aula ali, né, de poder participar desse processo seletivo e, e eu entendi também que eu estava na posição de estudante e eu sempre falava isso com os pares lá, professores, né, que estavam contratando, e eu falava, ó, na perspectiva do estudante, acho esse professor com uma didática adequada, com uma boa, eles chamam lá de non-verbal immediacy, né, que é uma capacidade não verbal de atingir bem os alunos. Então foi muito rico isso para mim. E aí ele já meados ali do segundo ano, eu recebi também o convite de participar do processo seletivo para ser um professor assistente, né, um teacher assistant. E também achei que estaria um pouco fora do meu escopo, mas entendendo essa perspectiva, né, de já ir preparando novos professores, participei do processo seletivo e fui escolhido. E foi muito legal, né? Não só ter sido selecionado, mas principalmente de ser um professor assistente, tem um salário, né? Você recebe um salário, mas também muito mais do que o salário, de ver que o trabalho nosso é reconhecido. A gente fazendo tudo que a gente faz, né? De forma adequada, de forma correta, de forma ética, as coisas voltam, né? E acho que esse é o grande diferencial dessas universidades, né? O Dr. Marra pode falar muito disso, né? Acho que o reconhecimento que ele tem fora do Brasil é por conta disso, né? Do trabalho que ele exerce aí de forma também muito ética, muito humanizada. Então, assim, da parte profissional, assim, foi realmente muito aprendizado, né? O pessoal nos Estados Unidos, especificamente lá onde eu fiquei, né? é, Eles têm esse desafio, né? E aí, como eu fui tendo essa proximidade com o reitor, eu perguntei para eles, né? Por que que a Harvard muda
tanto o programa, existe o programa curricular, que a cada 2, 3 anos eles mudam a estrutura física, mudam a grade curricular. Falei, pô, mas vocês já são uma das melhores faculdades do mundo, né, dos Estados Unidos e do mundo. E a resposta vem sempre na mesma forma, assim, humilde e também com a visão, né? Falou, olha, quem falou que a gente é a melhor, né? Ou uma das melhores? Você está aqui, você está vendo os problemas que tem, você está vendo as dificuldades que tem. E segundo, para a gente continuar na vanguarda, a gente precisa estar mudando, a gente precisa estar se antecipando a essas novas tendências, a essas novas perspectivas. A gente usava em 2016, a minha entrevista foi no começo de 2016. Já no final de 2017, a gente já usava a plataforma do Zoom, né? Antes de estourar, a pandemia. De uma forma comum. A gente já usava as clicker questions, né? Que hoje tem o Mentimeter, mas a gente usava já o Kahoot, o Poll Everywhere, naquela época, final de 2016, começo de 2017. Então, mostrando muito assim essa necessidade de não se acomodar, que eu acho que essa experiência fora do Brasil traz para a gente, né? Não é, eu lembro de uma frase muito forte, né, que eles diziam lá, é, que era assim: What brought you here won't keep you here, né? O que te trouxe até aqui não necessariamente te mantém aqui. E era muito forte isso. Foi, pô, se os caras na Harvard falam isso, né? Preciso levar isso como um tema, né? E falo isso muito em casa, até para meus filhos, para minha esposa, e atualmente no hospital que eu faço a gestão, muito disso, né? Da gente, a melhoria contínua, ela é contínua por causa disso, né? Não tem limites para a melhoria. Claro que a gente também tem que valorizar, celebrar as coisas positivas, mas não pode se acomodar. Então, acho que isso para mim foi um aprendizado muito grande, né? Junto aos colegas, né? Nós temos uma turma, né, de aluminais, né, que são ex-alunos, que a gente se conversa via WhatsApp. A gente deve ter um encontro presencial aí, teríamos, né, mas a pandemia acabou bloqueando. Então, isso estimula muito esse networking de pessoas que têm interesses em comuns e pessoas que pensam dessa forma, de ajudar, de trazer esse legado, né, tudo isso que eu comentei com vocês. E do ponto de vista pessoal, que está misturado aí com o profissional, como eu falei com vocês, foi muito bacana, assim, né? A gente se adaptar a uma realidade diferente, começando pelo clima, né? Então, Boston é uma cidade muito fria, né? Talvez o Marra passe até mais frio do que a gente passou, mas assim, são praticamente 6 meses ali no inverno muito rigoroso. E você percebe a organização das pessoas com esse inverno mais rigoroso, né? Então, você não sente frio até você sair de casa. Mas dentro de casa, no transporte público, nos hospitais, você fica praticamente assim como um marra-tá, como eu estou aqui em 40 graus. Eu sofro mais aqui em Goiânia, 40 graus, do que lá nos -20 de Boston. Por quê? Porque tem uma preparação muito grande, né, em todos os lugares que você faz. Mas é um impacto grande, né? Principalmente não poder sair sem uma programação, né? Eu lembro que os professores falavam muito isso para os nossos filhos, né? Os layers, que são as camadas, né? Cada camada que você tem que ficar colocando nos filhos. E eu lembro que a gente terminava de colocar um, aí já estava suando, estava dentro de casa, a gente tinha que colocar no outro. Então era uma tarefa aí legal. E hoje meus filhos estão com 12 e 10 anos, e na época eles tinham 3 e 5 anos. Então eles lembram com muito carinho dessa época, eles aprenderam inglês muito bom, né, um inglês nativo, né. Claro que eles perdem um pouco, né, mas a gente também deixou eles em escolas aqui, né, bilíngues, então isso ajuda a manter, mas se percebe, né, como fica, como é diferente da gente que aprende depois, né, fica sempre aquele sotaque.
O ambiente também, os Estados Unidos é muito prático, né, nas coisas, então você não tem empregada, não tem nada, é tudo by yourself, né, Marra? Então, a gente comprou cama, comprei primeiro de amigos, né, de coisas, de pessoas que eu conhecia, e depois tudo que você compra, você faz, né? Então, tive que comprar rapidamente uma furadeira, um kit lá de coisas para casa, para você poder fazer tudo. E foi muito legal, porque minha esposa não cozinhava, eu também não, e ela foi aprendendo, ela foi gostando, me estimulou também a gostar, então ela já fazia comida para as crianças, fazia para mim, fazia para ela, e aprendeu muita coisa. Então é muito bacana a gente valorizar esse processo de autoconhecimento, né? E não tem demérito nenhum você lavar roupa, você lavar a casa, limpar a casa, e eu poder ajudá-la e ela ajudar. E quando você está num ambiente assim, além de um ajudar o outro, também não tinha a pressão da assistência que a gente tinha aqui no Brasil, de fazer muito plantão, de ficar com o telefone ligado, o paciente. Então é um momento gostoso também, né? Que você faz algumas coisas, mas também tem outras liberdades, né? É, e eu acho que assim, e as amizades também que nós fizemos, tanto com brasileiros quanto com estrangeiros, né, que moravam próximo a gente, é algo que dura até hoje, né? A gente conheceu muitas pessoas, isso é muito legal. Como na faculdade, também ali são pessoas que estão na mesma pegada que a gente, né? Que querem fazer algo diferente, que estão se esforçando, que saíram do Brasil ou de outros lugares e estão ali para tentar algo melhor, seja para eles, seja para a família. Então é muito legal essa troca, né? E do ponto de vista assim, financeiro, foi também um desafio, porque eu sou muito grato ao Einstein, né, pela bolsa, por tudo isso, mas como eu tinha outros custos, né, com o meu filho mais novo, ele não podia estudar na escola pública ainda, né, então tinha alguns outros gastos, gastos de moradia, então eu também fui consumindo o que eu tinha de reservas. Mas aí volta a minha fala inicial, quando o Dr. Pavão me falou, o próprio Marra, aqueles outros médicos que eu comentei, eu faria tudo de novo, né? Se eu precisasse, né, vender, inclusive, coisas para poder ter essa experiência, faria tudo de novo, porque eu sempre lembro com muito carinho, o aprendizado foi muito grande, mais uma vez, pessoal, profissional. Hoje a gente mora aqui em Goiânia, com a minha família, mas a gente lembra muito de lá. E como lá ajudou, hoje está aqui, a nossa mudança para cá foi tão mais fácil, pelaquilo que a gente já passou lá. E como é bom a gente se desafiar, né? Que eu também poderia ter continuado, né, no Einstein em São Paulo, não ter entrado no Einstein, mas com a oportunidade que o Marra me estimulou, poderia não ter ido para os Estados Unidos, não ter vindo para cá, mas cada lugar desse é é uma jornada que se abre e de muito crescimento, né? E não um crescimento do ponto de vista financeiro, mas um crescimento pessoal. A gente se torna pessoas melhores. Então, eu acho que estou no caminho lá dos 40 anos, né, de voltar para o reitor e dizer que estou me tornando, né? Acho que me tornei é muito forte, né? Estou me tornando essa melhoria contínua uma pessoa melhor que está devolvendo um pouco daquilo que também foi me dado, né, nesse processo. Então, pessoal, vocês que estão na dúvida em ir ou não ir, eu recomendo fortemente. Tenho um pouco, compartilhei um pouco com vocês da minha história aqui, mas vale cada minuto, cada centavo, cada momento, porque uma vida que vale a pena ser vivida é essa, né? Que a gente se expõe, que a gente aprende, que a gente chora. Claro que tem muitas dificuldades, mas no todo o saldo é muito mais positivo. Então, esse é um pouquinho aí da conversa. Ainda temos um pouquinho de tempo, mas queria deixar aberto aí, ó, Dr. Marra, aos colegas, enfim, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, viu, Marra? Olha, Felipe, é excelente, viu?
Eu não esperava outra coisa. Foi melhor do que eu. A gente sempre faz uma expectativa, né? Quando a gente convida alguém, o que vai falar. Nós não combinamos, né? A gente não teve nem tempo de falar, olha, fale isso, fale aquilo. Não, foi fantástico. Então, a gente está aqui com o Dr. Felipe Pinza, em que ele está narrando como ele realizou pesquisa na Harvard durante o pós-doutorado, né? Uma realidade oferecida pelo Einstein. Então, todos os pontos aí que eu gostaria, né, que o programa de pós-graduação em estrito sensu do Einstein espera do Einstein Connection, né, de você ter um profissional em saúde como você. E o mais legal de tudo, eu acho que você pontuou muito bem, não é só a questão da parte profissional, né? Ou seja, essa é a vida como ela é. A gente tem a parte profissional ligada com a vida pessoal. Então, você muitas vezes, né, ou seja, nós alunos, nós saímos do Brasil para estudar no exterior, então esse é o intuito do Einstein Connection. Então não é só a questão de inspirar ou estimular, mas mostrar também as grandes dificuldades, como você falou. Às vezes a gente chora também, né? A gente tá longe das nossas famílias. Por exemplo, você não foi para os Estados Unidos solteiro, você foi casado e com filhos, não foi? Então, eu queria que você reforçasse isso. E aí o desafio ainda é maior, né? É maior, porque a Poliana teve que também procurar uma bolsa para ela, para vocês poderem complementar o salário. Aí depois fica tudo bonito, né? Depois que os filhos voltam falando inglês. Mas também teve muitas dificuldades. Então, é isso que eu queria que você também colocasse um pouco mais as dificuldades e o que você faria de diferente nessa jornada que você teve na Harvard. Olha, Marra, muito boa aí as perguntas, né, as reflexões. Realmente, foram muitas dificuldades, né? A primeira foi desse convencimento da família, né? Mas quando a gente se convence, né, quando fazia muito sentido, né, eu comecei a compartilhar sonhos, né? O sonho ser um sonho coletivo, não ser um sonho só meu, né? Que eu acho que isso é muito legal. E uma pessoa, né, minha esposa que é médica, mas independente da profissão, ela também ter essa experiência, né? Então ela viu que isso seria muito bacana. Mas, obviamente, no início ela não queria ir. Falou, pô, nós estamos bem aqui, que vai arrumar confusão aí, né? E a gente que é médico, né? Pô, tem faculdade, residência, etc, etc. Você fala, meu, por que eu vou mexer nisso? Os filhos eram pequenos, assim. Hoje eu vejo que é mais difícil. Que aqui em Goiânia, por exemplo, eles já questionam muito. Mas mesmo assim, eu lembro a minha filha falou, mas é muito frio aqui, tô congelando aqui. Por que a gente veio para cá, pai? Mas foi muito nesse sentido, olha, de vocês terem uma oportunidade diferente, vocês aprenderem uma língua de forma diferente, né, mais imersiva mesmo, né, intensiva. Então, assim, foi muito intenso. Eu lembro que nós fomos num jogo de futebol americano, e na época o Patriots estava muito bem, né, que é um time famoso lá, que é o time do Tom Brady, ele jogava na época. E eu lembro que estava tão frio, mas tão frio. Inclusive, eu encontrei o Marcos Knobel, que é um médico nosso do corpo clínico, né? Excelente cardiologista. A gente foi junto no jogo. O filho dele também foi, o Eduardo. E a gente foi assistir o jogo, mas estava tão frio. O meu filho começou a chorar. E aí ele chorou, a lágrima no meio congelou. E aí a minha esposa falou: Nossa, o que nós estamos fazendo com eles aqui, né? E aí realmente não deu, né? A gente precisou sair ali e eu querendo ver pelo menos o show do intervalo, né? Que é um show famoso aí do futebol americano, né? Do Super Bowl. Mas aí você também entende alguns limites, né? Que a gente quer expor, né, as pessoas, mas tem um limite, né? E ali para as crianças era um limite muito grande. Então você tem um planejamento, que acho que vem um pouco dentro da pergunta do Mar, mas você vai tendo que se adaptar. Então, essa questão financeira foi uma adaptação, né? Se perguntasse o que eu faria talvez de diferente, assim, acho que tem duas opções. Indo casado sem filhos, né? Acho que ajuda nesse sentido, ou com os filhos um pouco mais velhos, que eles já pudessem entrar nas escolas públicas, ajudaria.
porque eu pagava cerca de 1.600, US$ 1.700 para o daycare do meu filho, né? Que era quase que uma bolsa, né, que a gente recebia. Mas, independente, aquilo que eu falei, né? Fiz algumas dívidas, inclusive, né, com a família e tudo. Então, assim, como é algo que agrega muito valor, eu não faria de diferente de deixar ir, né? Acho que cada momento você tem uma oportunidade. Até me pressionou, talvez para ser teacher assistant, mas, porque eu também precisava um pouco de uma verbinha adicional. Então, até isso é interessante, né? Quando você está mais apertado, você vai mais atrás, né? Então, eu fazia isso e fazia algumas consultorias. Eu fiz algumas consultorias para o Joslin, que é um hospital de endocrinologia, de diabetes. Fiz uma consultoria para o próprio New England. Então, eu ia tirando também uma verbinha adicional, também pela necessidade. Então, acho que a necessidade vai fazendo a gente se movimentar também. Então, acho que tem muito disso, né? Mas realmente tem essas dificuldades, né, pessoal? A distância com a família, né, o clima, tudo isso é muito difícil. Fica bonito a gente contando agora, mas realmente, e no segundo ano, que você já passou aquele inverno muito rigoroso e está nele de novo, é diferente, né? A gente brasileiro tem uma cultura muito forte, latina, de encostar, de pegar nas pessoas. É, mas até isso eu acho interessante, assim, porque a gente pode influenciar. Eu lembro quando eu fui embora, né? A diretora, uma das diretoras lá do programa, falou assim: Nossa, Felipe, você trouxe uma cultura muito leve aqui para o nosso departamento, né? Então, isso é legal, porque a gente recebe, mas a gente também dá, né? Então, a gente vai adaptando, né, o ambiente. E então, acho que tem a ação de graças aí nos Estados Unidos, né, Marra? Ela é muito simbólica. Eu lembro que na nossa segunda ação de graças, que é o Thanksgiving, nós fomos para uma montanha, né, eu, minha esposa e meus filhos, é, realmente como em agradecimento, né, a tudo que foi feito e tem muito a ver com a história americana, né, dos primeiros ingleses que vieram, né, que desembarcaram inclusive naquela região chamada Nova Inglaterra, ali que fica Boston. Então, lá nos Estados Unidos, de uma forma geral, é intenso, né, e lá parece que é mais forte ainda. E a gente vivendo lá, a gente incorporou isso, né? Porque é um agradecimento àquela plantação, né? Antes daquele inverno mais rigoroso, né? Você iniciando, né? O inverno mais rigoroso, você agradecer aquilo tudo. E foi tão bacana que nós quatro ali fizemos esse momento, fizemos nosso peru, recheamos o peru, as crianças ajudaram. E você vê que já faz tanto tempo e a gente sempre lembra desse dia, né? E como é importante a gente agradecer, né? Acho que praticar a gratidão, né, Mar, é um diferencial muito grande, porque você reconhece e você se prepara para um novo ciclo que vem, né? Então, mais uma vez, eu expresso a minha gratidão aqui a você, né, na pessoa física, Alexandre Marra, que desde o início da minha entrada no Einstein, né, falou, não, Pisa, vem para cá, vale a pena. Então, acho que ter essa gratidão e a oportunidade, né? Não percam as oportunidades, né, Marra? Às vezes a gente fica achando que a oportunidade é só coisas muito grandes. A oportunidade está no dia a dia, né? Não percam essas oportunidades. E aprendam com as dores, né? Acho que as dores servem para isso. A gente chorava muito, mas falou, "Pô, e aí? O que nós vamos fazer com isso, né? Ó, apertou o dinheiro aqui, quebrou o carro, e aí? O que nós vamos fazer? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, é sempre enxergar. Inclusive, tem um livro que a gente discutiu muito nos Estados Unidos, que chama esse The Obstacle is the Way, né? O obstáculo é o caminho. O nome do autor chama Ryan Holiday, que é exatamente isso. Ele traz todo esse conceito aí filosófico, né, de enxergar os obstáculos não como algo que você vai negar, mas o que a vida está te trazendo de aprendizado naquele processo. É a base do estoicismo, né? Não sei se eu viajei muito, mas Não, o Felipe está perfeito, sabe por quê? Porque, assim, a gente já está com quase um ano e meio de Aston Connection, então a gente convida, sabe, sempre um estrangeiro, um brasileiro, para darem, cada um contar a sua história, né? E essas histórias são muito legais, porque cada um
dá uma perspectiva diferente, mesmo o problema às vezes sendo o mesmo, né? Como morar no exterior, né? Então, o americano também que mora no exterior, que nem o Lai Perencevic foi o primeiro, ele morou em Singapura. Aí ele contou lá a história dele, como é que era viver em Singapura com a família. Acho que ele pegou até dengue em Singapura, né? Mas ficou feliz da vida, voltou e tudo mais. Então, assim, o que você está falando do programa de pós-doutorado é muito legal porque você já foi para uma instituição de um baita prestígio, a Harvard, e agora ficou interessante entender como que você chegou lá, que é isso que eu ia perguntar, né? Porque às vezes a gente faz uma decisão para ir para determinadas instituições, ou pela instituição, ou às vezes pela pessoa, né? Você tem um especialista no assunto. Então, o que eu achei muito interessante é porque você não fez nada relacionado, é claro, diretamente à infectologia. Você poderia ter continuado na sua zona de conforto, né? E estreitado mais o que você estava estudando no doutorado, por exemplo. Mas não, você ampliou seus horizontes com a questão da educação. Foi legal a placa que você viu, né? E aí abriu novos caminhos, você fez o contato por si só. Então, eu acho que isso daí é muito inspirador, né, para quem está assistindo, verificar que tem várias alternativas, várias trilhas, né? Se você planeja fazer o tal do pós-doutorado. E o pós-doutorado, é interessante que esse também é uma grande barreira, questão financeira. Como eu consegui uma bolsa de estudos? Então, acho que esse ponto que você mencionou, até marquei aqui para não esquecer de falar, não é só receber a bolsa do Einstein de pós-doutorado, que ela oferece isso para o funcionário e para quem aplicar dentro do Albert Einstein. Então, muitas pessoas não sabem, né, que a bolsa está lá, você precisa de um projeto, você precisa de um orientador, você precisa dessa instituição que te recebe. Então, a Harvard te convidou para ir para lá, né? E com o aval do Einstein, e o que é mais legal é porque se nós brasileiros pedimos uma bolsa para CAPES, CNPq, a gente não volta para a nossa instituição de origem. Então, isso que você falou, eu marquei. O retorno para o próprio Einstein, eu acho que é o único lugar que faz isso, ou seja, você dá uma bolsa e permite com que você volte para o seu lugar, né? Eu, quando fui para o pós-doutorado, em 2004, não existia a bolsa do Einstein. Até, eu lembro que o Júlio Martins, que hoje é o diretor da faculdade, ele também foi, coitado. Todo mundo tinha que se demitir. A gente se demitia, e aí a volta ficava na boa vontade, assim, o pessoal fazia muita força para a gente voltar, mas tinha que ter a vaga disponível, né, para voltar a trabalhar na UTI. E nem sempre isso era possível, né? Então, se ficava meses esperando aparecer a bolsa. Até que o Einstein tomou essa iniciativa, né? Tiveram várias pessoas para tentar chegar nisso. O Pavão foi uma delas, né? Que você mencionou. Ele também ficou me instigando para ir, né? E eu vim novamente aqui. Acho que você foi em 2016. Acho que a gente foi mais ou menos na mesma época. Você foi para Boston, eu fui para Iowa, e eu fui atrás da bolsa do Einstein também, né? Fui atrás da bolsa do Einstein e consegui retornar pelo Einstein como funcionário, mantendo o meu vínculo com o Einstein, trabalhando como funcionário não remunerado na Universidade de Iowa, mas o meu salário 100% é Einstein, ou seja, isso graças a essa história de bolsa, pós-doutorado Einstein. E isso que você falou foi muito legal também, que o Zoom já existia desde 2016, eu não sabia. Eu comecei a usar o Zoom na época da pandemia, mas isso é muito legal, porque depois tudo ficou agora Zoom, novidade, né? Mas você falou que desde 2016 o Zoom já existia. Então, assim, é fantástico isso, porque muitas vezes o aluno da pós-graduação, ele fala, para onde que eu vou recorrer? Ou seja, eu termino meu doutorado, eu consigo um contato legal. De onde que vem o suporte financeiro? Porque CAPES e CNPq é muito difícil conseguir. Então, dentro do programa da pós-graduação do Einstein, que você mencionou muito bem, essa pode ser uma baita alternativa, né? Que muitas vezes as pessoas esquecem, né?
É muito legal, Marra, isso aí que você está falando. Estou vendo aqui nossos colegas, Thaís Midega, grande colega aí de plantão. Oi, Tudo bem? Pisa, tudo Tudo bem? Bom jóia? te ver, hein? Ah, Muito gostei de bom te ver. ver. Olha aí, Não, Andréia Mendes. e por favor, vocês façam perguntas também, porque senão eu fico me empolgando aqui e não Eu sei quero E usar. perguntar assim, eu perdi acho que os 10 primeiros minutinhos, Pisa, mas muito bom te ouvir o relato aí, muito inspirador e bom te ver também. Mas eu perdi como é que surgiu a oportunidade, foi tipo abrir um edital e você se inscreveu? Como é que você foi convidado? Como que foi o primeiro contato? Como é que você foi atrás? E essa bolsa que vocês estão falando, uma segunda pergunta, é só do Einstein ou você recebeu uma bolsa da Harvard e uma do Einstein? Como é que funciona isso? boa, eu vou começar com a primeira, a segunda eu passo pro Marra aí. A primeira, Thaís, eu estava terminando meu doutorado na USP e queria muito expandir, né, o conhecimento. E fiquei na dúvida entre seguir a minha linha de pesquisa inicial, que era infectologia em pacientes graves, que foi a minha tese de doutorado, né, pacientes com dengue hemorrágica e uso da tromboelastometria, ou ir para algo diferente. E eu tinha essa curiosidade de ver coisas diferentes. E aí eu fui de férias, passei em algumas cidades e Boston, no campus da Harvard, tinha um panfleto, pós-doutorado em educação médica. E aquilo me instigou muito. Aí li, né, o prospecto, mandei um e-mail para o diretor do programa. Por coincidência, ele estava disponível no dia seguinte, e aí começou a história, né? Começou o processo. Mas teve muito dessa curiosidade de ver outras coisas, porque no doutorado eu achei que eu teria coisas acadêmicas assim de ensino e senti falta disso, né? Talvez até por uma não compreensão minha de que essa parte de aulas, do ensino mais diferenciado, que fizesse parte, né? E eu sempre pensei assim, né, no ensino como a ampliação daquilo que a gente faz no um a um, né? Como médico, é muito legal você estar no plantão, né, no consultório, no dia a dia, você vê a diferença que faz. Mas quando eu comecei a ter contato com o ensino, eu vi que você pode escalar, né? Você tem uma capacidade exponencial. E eu tinha uma dificuldade, que eu gostava muito de dar aula já nas pós-graduações lato sensu do Einstein, né, na pós de UTI, inclusive, nas outras pós de emergência, própria pós de infecto, mas sentia que não tinha uma formação para professores. E nessa da Harvard tem uma formação para professores da área da saúde. Porque eles acham que quem é professor da área da saúde precisa ter uma formação técnica, que envolve parte de tecnologia, a parte de pedagogia ou andragogia, né, que é o estudo do adulto, a parte de gestão. Então, assim, fora que você está numa universidade americana, você tem alguns cursos que são obrigatórios e você tem uma série de cursos que você pode frequentar. Então, eu tive a oportunidade de frequentar a Harvard Business School, a Harvard Kennedy School, que é uma área da Harvard só da parte de políticas, a Harvard Educational School, a Harvard Divinity School, que é uma parte só de espiritualidade, onde um daqueles cursos mais famosos de O Jeito Harvard de Ser Feliz é ministrado lá. Então, você abre a sua mente para algo que você não teve a oportunidade antes, né? Então, foi nesse sentido. E só antes de passar para o Marra, né, quando essa questão do Einstein ajudar com essa bolsa e essa perspectiva de voltar, Marra, além de dar segurança, é muito legal de você ter esse legado, esse compromisso. Porque quando você está fora, obviamente surge a oportunidade de você ficar. Né? E quando eu já dava aula no segundo ano, né? Em algum momento eu falei aí, né? Eu era professor assistente. Então surgiu a oportunidade de eu ficar. Mas você poder voltar para o Brasil e trazer tudo aquilo que você aprendeu, né, que você se desenvolveu, tem um valor muito grande, inestimável, assim. E ter esse compromisso do Einstein também de retornar para a instituição, então acho que é um negócio que amarra de um jeito muito legal, assim, esse programa. Mas vou deixar para o Marra complementar aí essa parte da bolsa. Não, mas você pode falar, você passou por isso também. Ah,
Não, então é isso, Thaís. Você tem essa bolsa, é um programa do Einstein. Ainda bem que esse do Victor dá certo aqui no meu. Como é que é, André? Bom, não sei se ela perguntou alguma coisa. Ai, desculpa, não. Tava falando aqui, contar que eu fiz parte um pouco dessa trajetória, né, Felipe? Sim, Desde muito. plantonista aqui com ele, e depois acabei indo morar em Boston também, e tive a oportunidade de voltar para o Einstein agora recente também. Então, só realmente acho que afirmar tudo isso que o Felipe falou vale muito a pena. Vale muito a pena, sim, de experiência de vida, além de profissional quanto de vida, essa saída aí para fora e todas essas dificuldades que a gente passa. Parabéns, conheci um pouquinho da história, conheci agora um pouco mais, e acho que vale isso, reforçar que vale muito a pena. Façam isso. Muito legal. A Andréia, a gente conviveu lá na mesma época, foi muito bacana. E é isso que eu falei para vocês, né? De você ter pessoas que querem a mesma coisa, né? De melhorar, de se desenvolver. Então é muito legal. Até mostrar para vocês dos filhos, né? Como os filhos ensinam os pais, né? Mostrar um Lego que eu tenho aqui comigo. É um Lego que nós compramos na época. Meus filhos gostam muito de Lego, né? E naquela época, a minha filha mais velha falou assim: pai, eu queria comprar esse Lego, porque mostra realmente a diversidade. Olha isso, na época ela tinha 6 anos. E eu gosto tanto, né? Porque hoje fica se falando tanto de diversidade e tudo isso, mas ela comprou, ela montou, ela falou: eu quero que fique com você, né? Para você lembrar que todas as pessoas importam, né? Era aquela época de Black Lives Matter, né? Que tinha muita questão disso lá nos Estados Unidos. Então é muito bacana e fica aqui na minha sala aqui em Goiânia. Isso é muito legal. Mas, Thaís, para você que está fazendo doutorado, então a bolsa é o seguinte: quando você terminar o doutorado, ou antes de terminar, você já tem que ficar Tenho filho também. Isso, ótimo, Thaís. isso aí. Vai com o filho, exatamente. É uma bolsa que você. Eu não sei agora exatamente qual que é o setor que está responsável por isso, que às vezes vai mudando, né, dentro do hospital. Mas no IEP isso é fácil de localizar. É uma bolsa em que quem tem o doutorado completo, você pode aplicar para um edital de pós-doutorado internamente dentro do Einstein, em que você só precisa ter um projeto de pesquisa e uma carta de aceitação do lugar por exemplo, o PISA, ele foi para Harvard, tinha que ter um convite, né, do orientador dele da Harvard aceitando ele lá. E a terceira coisa seria você escrever o porquê que você pretende ir para esse centro no exterior, estudar esse assunto em benefício do Einstein do Brasil. Esse seria o sentido. E você estando na UTI, óbvio que também você faria um contrato, né, de retorno para voltar a trabalhar para a UTI do Einstein e trazer o conhecimento que você aprendeu no exterior, pode ser na Harvard ou em qualquer outro centro, não necessariamente nos Estados Unidos, pode ser na Europa também, né? Só precisa ter o apelo porque que tem que ser o centro específico que você está escolhendo. E isso é muito legal, Entendi. Thaís, porque o Marra comentou, antigamente as pessoas voltavam para o Brasil e não conseguiam retornar para o Einstein. É, Então, quando eu assinei esse contrato com o Pavão na época, eu falei, pô, mas para que outro lugar eu vou querer voltar, né? Voltar para o melhor hospital do Brasil, né? Então, é muito legal, né? Porque é um encontro de propósitos, né? Propósito institucional e propósito pessoal. Por isso que o Einstein é o que é, né? Legal, gente, bom demais. E só a última pergunta, Pisa. Aí nesse momento que você fez contato com esse cara da Harvard, você já tinha um projeto de pesquisa já? Ou isso surgiu depois? Ou não teve um? Tem Não, que ter. Desculpa a pergunta. não, imagina, acho que é isso mesmo, assim, teve algumas fases, assim, elas meio que foram andando juntos, né, primeiro teve a vontade, né, que foi isso, aí eu vi esse folder que eu falei com você,
para vocês. Aí o que que acontece? Tinha uma série de pré-requisitos para esse programa. Então tinha a TOEFL, tinha currículo, tinha entrevista, tinha o GMAT, que é uma prova, tinha uma série de questões para fazer. E tinha cartas de recomendação da instituição. Então teve uma fase anterior. Quando eu fui avançando nessas fases, eu consegui, cheguei no momento e falei assim, olha, a coisa está avançando, teve ter a entrevista final com o reitor, deu certo. Aí no que deu certo, tanto na entrevista, não era com o reitor, mas na entrevista antes com alguns professores, veio essa ideia do trabalho, né, do projeto. Então aí já fui fazendo essa costura do projeto, qual que seria o projeto, né, em si, e ao mesmo tempo a submissão no Einstein. Então ele foi meio que concomitante, né, mas é porque precisava dessas questões aí prévias que eu te falei, entendeu? E aí nesse momento eu fiz a submissão e tal, e aí deu certo. Entendi, beleza. Valeu demais. Muito bom. Muito bom, Thaís. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo, tudo certo. Trabalhando bastante aqui, agora no doutorado. É isso aí. Isso aí. Quem mais tá aí? Pedro Marra. Esse Pedro Marra aí vai longe, hein, Marra? O Pedro, eu queria que ele te conhecesse. Olha, Pedro. Vamos nos conhecer. Um prazer, viu? Prazer. Muito bom. Quando a gente for para o Brasil, a gente tenta encontrar uma data em comum ou em São Paulo ou em Goiânia. Em A Goiânia, gente vai lá boa, te visitar. boa. Com prazer. Muito legal. Pessoal, Pedro olha, tá, oi, tá pode com falar. quanto? Não, o Pedro tá com quantos anos já? Olha aí, Pedro. Tô com 21 agora. 21. Olha que legal. Muito bom. Ele vai entrar na medicina agora em agosto. Vai entrar na medicina? Isso. Que Ele legal. está se Aí, formando, ele está se formando em Iowa, no Biomedical Sciences, agora em maio. E agosto, né, Pedro? É agosto que ele começa. Tá. Ele começa em São Francisco, na que legal. UCSF. Nossa, parabéns, hein, Pedro? Muito Obrigado. bom. Muito orgulho aí do seu pai, viu? Cara, muito diferenciado. Não, e Obrigado. orgulho dessa sua história linda, viu? Foi muito legal ouvir você falando hoje pra gente, viu? Obrigado mesmo. Muito bom. Muito bom. E você ajudou muito, você sabe disso, né? Por isso Não, a gratidão também. isso daí é privilégio. Ainda vai, é o meu privilégio de você ter me procurado. Agora que você falou do Emílio Ribas, acho que tem um estágio que a gente passava dentro da Escola Paulista, tinha que passar um mês, né, no Emílio Uhum. Ribas. Acho que foi em julho de 98. Agora eu lembrei. Agora você Olha, falando. Porque o ponto em comum foi a Ana Paula Hess, foi na Paula Hesque, exato. sua prima, que foi médica também da UTI do Einstein. Da UTI do Einstein. Aí ela falou: não, tem um caso aqui de raiva, de encefalite rábica. Eu falei: É, não, preciso ver isso aí. que é muito querida também, a Ana Paula. Nossa, Faz tempo ela que é eu não vejo demais. ela. Olha, Felipe, eu não queria tomar mais seu tempo, porque a gente geralmente faz em 1 hora mesmo a gravação Uhum. para Tá tomar bom. o tempo seu e dos demais. Mas a gente vai abrir mais uma pergunta, se alguém tiver. E se não tiver, a gente encerra. Agradece o Felipe. Ou também, se vocês tiverem perguntas, só encaminhar para a Jaciele por e-mail ou para mim e a gente endereça para o Felipe. Mais alguma pergunta, pessoal? São satisfeitos? Eu não estou satisfeito, eu teria muito mais perguntas, mas depois eu converso com o Felipe com calma. Mas, Então Felipe, vamos, olha, vamos muito combinar uma legal vinda mesmo. sua para Vamos cá. combinar para Goiânia. Eu vou até Goiânia visitar Boa, você e a Poliana. E seus boa. filhos também, Isso aí, fechado. tá bom? Felipe, olha, Beleza. foi um privilégio ter você aqui no Einstein Connection, é muito bom mesmo. Muito bom, Uhum. porque, como eu te falei, você colocou aspectos que a gente ainda não tinha abordado nas reuniões passadas, né? E frisou muito bem essa questão da bolsa do Einstein, do pós-doutorado e tudo isso que a gente queria falar. Nem tudo são flores, né? Tem muitas barreiras, tudo, Uhum. mas você fez isso de uma forma, como a professora da Harvard falou, muito leve, né? Foi muito legal mesmo. Muito obrigado, viu? Tá bom. Obrigado por você aí pelo convite e pelas pessoas aí. Muito bom.
Eu agradeço. O Einstein Connection agradece também. Um abração a todos. Viu? Valeu. Obrigado a você e a todos pela participação. Até Grande mais. abraço. Valeu, gente. Tchau, Fiquem tchau. bem aí. Até Abraço. mais. Tchau, Tchau. tchau, gente. Valeu.